Ô, Filisteu, aleluia. A graça e a paz, irmãos. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu acho algo tão interessante quando nós falamos a graça e a paz. Você sabia que quando a gente começa a entender de fato a graça, é quando a gente tem paz? Porque quem vive pela lei não tem paz. Está sempre devendo. Dá para ficar mais claro um pouco? Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, você está em paz? Está em paz mesmo? Que bênção, né? Quem vive pela lei vive sempre tentando agradar e não consegue. Ok? Então, de forma prática é isso. A graça e a paz, ela traz para você descanso. O crente que entendeu a graça, ele vive no descanso. Amém? O crente que entendeu a graça, ele vive no descanso. Estou muito feliz, animado. Estamos numa série de palavras, né? Está me ouvindo bem lá? Estão me ouvindo bem? Ah, oi? Oi? Que eu estou ouvindo mais ou menos. Mas tá bom. Não mexe mais não, senão para não ficar ruim. Não fica ruim, é o que eu estou falando aqui. Glória a Deus. Claro que o nosso horário já avançou 11 minutos, já comeram 11 minutos do meu tempo. Mas vou dar um jeito aqui. E eu quero falar algumas coisas antes de começar a ministrar. Irmão, nós vamos começar uma nova turma do Cursão. Na quinta-feira, segunda ou quinta, não sei se você vai fazer 2 dias, segunda e quinta, ou faz só na quinta-feira. Ok? Porque eu acho que nós temos aí um número de, eu acho que mais de 100 pessoas que não fizeram Cursão ainda. Umas 80 pessoas que não fizeram Cursão. Isso é muito para o nível da nossa igreja. A gente teria que ter aqui 10 irmãos, 15 irmãos que não fizeram Cursão. Você que não fez o Cursão, por favor, isso é um trilho, isso é aprendizagem. Tivemos uma aula hoje, todos os dias nós temos uma aula importante, não é? Mas hoje tivemos aulas maravilhosas, né? Eu acho que você deveria, né? Você que está aqui, que é membro dessa igreja, que quer crescer, que quer aprender das coisas de Deus, como que você não gosta de aprender das coisas espirituais, das coisas de Deus? Tá? Então nós vamos abrir uma nova turma, tá? Quero que você já fale com o teu líder, olha, eu vou fazer o cursão porque eles vão me informar, tá? A quantidade de pessoas para mim comprar os livros, que nós não temos os livros. Mas acredito que daí 15 dias por aí a gente já. Mas quantas pessoas aqui não fizeram cursão ainda? Levanta a mão, que estão aqui hoje. Levanta a mão. Uau, muita gente, sabe? Importante você fazer. Outra coisa, segunda coisa que eu quero falar para vocês. Irmão, hoje nós estamos aqui, todas as nossas cadeiras foram tomadas. Não tem mais nenhuma cadeira. Está super lotado lá em cima também, não sei como é que está. Super lotado, faltando cadeira já para as nossas crianças. Eu podia ouvir um glória a Deus, um amém, sei lá. Você fica aí panguando, irmão, está panguando? Né? Seu amostradinho. Amostradinho, né? Deixa eu te falar. É preciso você entrar por esse caminho. Tá? Outra coisa. Nós estamos aqui hoje, né? Prédio lotado de irmãos. Você já imaginou se cada um de nós tivesse o encargo de levar uma pessoa para o encontro? Você já imaginou isso? Não dobraríamos esse prédio em 6 meses? Não teria que fazer mais um culto de manhã? Deixa eu te falar. Sabe, irmão, a salvação, Deus é quem salva, mas a palavra para levar a salvação é você que tem que levar. Fala para o irmão que está do seu lado. Deus se move quando você se move. Deus trabalha quando você trabalha. Se você chamar e convidar e levar alguém para o encontro, Deus vai trabalhar para salvar ele. Mas primeiro começa com você convidando. Você está me ouvindo?
Ô Espírito Santo, como eu gostaria que você recebesse essa palavra, né, meu irmão, que você recebesse no seu coração e falasse assim: ah, não, eu vou fazer isso mesmo, eu vou batalhar nesses dias, eu vou levar alguém, se tiver que pagar para alguém, eu vou pagar, se tiver que fazer, eu vou fazer, porque esse é o encargo da igreja. Não espere só para o líder, não espere só para um irmão da célula. Irmãos, olha, nós aqui hoje estamos quase 300 pessoas. Deixa eu te falar. Você imaginou se você tivesse isso no seu coração? Fazer um encontro, né, irmão? Ó, nós fechamos as inscrições, já deixa para o próximo encontro. Vamos ter que abrir outra chácara, outra agenda para fazer o encontro. Então, acho que a igreja do Senhor, ela precisa. Ontem foi feito aqui um culto, né? Culto do amigo jovem, não é? E nós vimos bastante pessoas, bastante irmãos, bastante pessoas convidadas. Eu, assim, estou extremamente feliz com a nossa juventude, com nossos... Porque tem mostrado para nós o encargo, o desejo de servir o Senhor, né? A gente está vendo lá no CTL muitos adolescentes, jovens, fazendo o curso, porque eles querem avançar no Senhor. Acho que você não deveria ficar parado. Você não deveria ficar parado de forma alguma, sabe por quê? Porque esse é o tempo que Deus está levantando uma nova geração para adorar o Senhor. E eu não quero que você fique de fora. Amém? Então vamos trabalhar para esse encontro. Creio que vai ser poderoso. Deus vai fazer coisas poderosas em nosso meio. Amém, irmãos? Hoje eu não sei, não vai dar tempo. Eu achei que ia dar tempo de eu pregar, mas já estou profetizando que não vai dar. Você está feliz? Amém. Está feliz mesmo? Amém. Quem está feliz? Levanta a mão só para me dar uma olhadinha assim. Uau! Também estou feliz. Hoje é o dia do pastor, né? Também quero... Muitos homens de Deus passaram pela minha vida, não é? Quando eu vim para Curitiba, eu ainda era muito imaduro, né? Imaturo, melhor dizendo, na liderança, muito verde, muito para cima, né? Tinha que ser tudo naquela hora e tal. E eu teve um homem de Deus, pastor Ademir Pereira, ele judiou bastante de mim, sabe? Mas foi um grande homem de Deus. Eu falo judiar assim no sentido de, sabe, que eu era... Você sabe aquele boizinho novo que quer fazer tudo sozinho e tal? E ele chegou ali e falou: não é assim. Botou debaixo do braço dele, era um cepa de um homem, né? E tome cacete em mim, mas aprendi a amá-lo assim, né? Hoje ele é pastor presidente lá em Quitandinha, acho que é isso. Areia Branca, não sei onde que é, acho que é isso. E eu sei que ele não está aqui, eu sei que ele, né? Mas pessoas que veem, eu quero fazer essa declaração pública diante dos irmãos, diante de Deus, né? Por quê? Porque foi um homem que me ensinou. Eu estou aqui hoje graças ao ensinamento, a coragem que ele teve de me confrontar, de bater de frente, dizer não para mim, muitas vezes, né? Disse no meio de todo mundo, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, me chamou a atenção no meio de todo mundo, no meio de pastor, no meio de irmão, no meio da minha liderança, e eu sempre baixei a cabeça e disse: o senhor está certo, meu pastor, né? E eu não ia para casa com uma raiva não, com um bicão igual tem, né, algumas pessoas que fazem. Qualquer coisinha fica o bicão, vai embora, não quer voltar mais no culto. Quando acabava o culto, ele me dava uma chamada, mas chamada mesmo assim. Acabava o culto, ele falava assim, eu acho que ele era do PT. Ele falava assim: ô companheiro, tá gravando? Aleluia. Eu falei assim: ô companheiro, não tem um trem para a gente comer lá na sua casa? Eu falei: tem, pastor. Chega lá, assava carne, a gente comia carne, fazia festa. E cresci, irmão, eu aprendi com ele. E hoje eu quero, diante de Deus, honrá-lo, a vida dele. Não está aqui, mas quero honrar diante da igreja, diante de Deus, né? Porque foi um grande homem de Deus e é um grande homem de Deus, né? Até hoje. E ainda tem muita reverência a ele, tem muito cuidado até para falar com ele. Nós Deus somos pastor, estamos no mesmo nível, mas mesmo assim, quando ele fala as coisas, eu falo: é mesmo, pastor, o senhor está certo, aleluia, glória a Deus, né? E às vezes quando ele me puxa a orelha, igual minha mãe. Minha mãe é assim, minha mãe até hoje, quando eu faço uma coisa, ela fala: moleque, você é pastor, mas é lá na igreja, aqui você é meu filho. Eu falo: tá bom, mãe, tá bom, tá bom. É assim que funciona. Ele com a mesma coisa, não é? Fala para o irmão que está ao seu lado: quando o seu líder chamar a sua atenção, fica bicudo não, seu amostradinho. Amém.
Irmãos, a turma diz que quem não pede não ganha, né? Eu estava falando esse dia de filmagem, os irmãos quase não me veem por causa do computador aqui, é verdade ou não é? Fica difícil me ver, eu tenho que estar sempre, eu sou baixinho, computador alto, né? Eu queria ganhar um tablet, se os irmãos quiserem me dar um tablet novo aí. Aproveitar que é o dia do pastor mesmo. Amém? E eu quero ganhar um tablet esse ano. Não sei quem que vai me dar, mas vai levantar um abençoado aí. Vai falar, pastor, eu vou dar esse negócio para você. Mas tem que ser bom, hein? Daí, pode ser esse tabajara aí que eu não quero, não. Hoje eu quero... Rapaz, quero ministrar uma palavra de Deus no coração. Pastor, quando ele está alegre demais, ele começa a pedir as coisas. Eu quero ministrar uma palavra de Deus no seu coração. Projeta para mim Lucas capítulo 13, verso 1 ao 5. Acho que eu vou fazer só a introdução e domingo que vem a gente continua. Ok? E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus. Presta atenção, a Bíblia é muito interessante. Você tá me ouvindo? Então, e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus. O que eles estavam falando dos galileus? O que eles estavam falando? Está dizendo, olha, mestre, você está sabendo que alguns galileus, Pilatos misturava o sangue dele, eles eram mortos e misturava o sangue dele com os seus sacrifícios? E você estava contando para Jesus, ok? Estavam contando para Jesus. 2. Respondendo Jesus disse-lhe, cuidais vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Jesus agora faz o quê? Vocês estão pensando que esse galileu era mais pecador dos outros, porque eles eram pecadores aconteceu isso? Quem está me entendendo? Estou ensinando você a ler a Bíblia. Amém? 3. Não vos digo antes, se não vos arrependeres, todo de igual modo perecereis. O que Jesus disse para eles? O negócio é o seguinte, vocês estão achando que vocês são bons? Vocês de Jerusalém? Estão falando mal dos galileus da região baixa? Deixa eu te falar uma coisa, se vocês também não se arrepender, o que vai acontecer com vocês? Vão morrer a mesma coisa. Ok? 4. Ou aqueles, aí Jesus parte para outro assunto. Eles estavam falando mal de quem? Dos galileus. Diga Galileu. Eles estavam falando mal do Galileu para Jesus. Sabe, é igual falar aqui mal do pessoal do Lambari. Entendeu? Fala mal do pessoal do Dom Bosco. Fala mal do pessoal lá do Santa Rita. Ok? Aí, ou aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitavam em Jerusalém? Jesus faz outra pergunta. Vocês estão lembrados daqueles 18 que morreu lá em Jerusalém? Eles não eram judeus também? E a torre caiu em cima dele. Agora, por que a torre matou eles? Vocês acham que eles eram menos pecador ou mais pecador? Então, nesse texto, irmão, nós podemos ver uma disputa territorial. Não tem esse negócio? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Né? Se perguntar para os irmãos, você mora onde? Eu moro... Quando você mora num bairro assim mais coisado, não é? Você mora onde? Eu moro lá nessa direção aqui, ó. É verdade, não é? Ele não diz que, não, eu moro lá... Entendeu? Então estava essa disputa, tinha um problema. Então o pessoal de Jerusalém, né, sabia, escute, o pessoal de Jerusalém sabia que 90% dos discípulos de Jesus, eles eram o quê? O que eles eram? Galileu. E o que eles queriam fazer agora? Apontar para Jesus e dizer, olha, esse pessoal que você anda com você aí são muito pecadores, não podia ser de lá. Eles tinham que ser escolhidos de onde? Da onde que ele tinha que ser escolhido? Jerusalém. Bom, Edson, ganhou um pirulito. Tinha que ser de Jerusalém. Porque os de Jerusalém eram melhor.
Deixa eu te falar. Vamos estudando. Então os fariseus queriam fazer o quê? Uma comparação. Diga, comparação. Você sabe o que é a comparação? A comparação é a base da justiça própria. Quem está me ouvindo? Então a comparação é a base da justiça própria. Então os fariseus queriam comparar os de Jerusalém, não é? E o Senhor então dá uma resposta a ele. E aponta, né, os que morreram lá também. Então a base da justiça própria é a comparação. Não é verdade? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você vê alguém, eu estou pregando sobre justiça própria, e você precisa abrir os seus ouvidos, porque é uma chave espiritual para você hoje e para nós hoje. Deixa eu te falar, qual que é a ideia comum de alguém, quando você vê alguém morrer tragicamente, despedaçado? O que você fala? Nossa, devia ser para morrer desse jeito. Quando você vê alguém jovem morrer jovem, o que você diz? Nossa, devia ser, né? Porque morreu tão jovem. Por que nós fazemos isso? Lembra que eu falei? A base da justiça própria é o quê? Qual que é a base da justiça? Comparação. Como é que eu sei que você e eu, nós somos adeptos da justiça própria? Quando? Quando eu começo a fazer comparação. E aí você vê que sempre pensamos que essa pessoa que morreu nova ou violentamente era o quê? Mais pecadora do que nós. Vamos lá. Então o que a justiça própria faz? A justiça própria está sempre buscando uma forma de sermos melhor do que os outros. Quem está me ouvindo? Qualquer coisa que aconteça, nós já fazemos o que, irmão? Avaliamos e dizemos: por quê? Isso não é justo. Por que aconteceu isso com essa pessoa? Você está entendendo o que eu estou te falando? Porque isso aqui é muito sério. Então a justiça própria nos faz nos tirarmos os olhos sobre Jesus e colocarmos os olhos em nós mesmo. Toda vez que acontece alguma coisa, você está sempre procurando entender por que aconteceu. Quem está me ouvindo? É assim ou não é? Você vai buscar da tua consciência o que é que você fez de errado que aconteceu aquilo. Isso é uma comparação. Por que está acontecendo comigo? Qual que é? O que eu tenho feito? Quando você tira os olhos de Jesus, mesmo que aconteça alguma coisa que seja negativa, que seja muito ruim para você, o que você tem que fazer? Continuar mantendo os olhos na justiça de Cristo. Por que eu digo isso? Porque quando você mantém os olhos na justiça de Cristo, é Ele que vai fazer alguma coisa por você. Vamos lá. Então, a justiça própria faz isso. Então, a base da justiça própria é comparar. Quando isso ocorre, nós desvalorizamos o quê? O sangue do Cordeiro, que está a nosso favor. Porque você fica caçando em você alguma coisa que você fez, e agora porque você fez aquilo, o castigo está vindo sobre você. É verdade ou não é? Eu falar um negócio aqui, mas não vou comparar, porque senão já entra na justiça própria. Deixa eu te perguntar. Você já olhou para alguém e disse assim: credo, eu não faço isso que esse cara faz? Quem está me ouvindo? Já falou? Já falou? Eu não sou igual a esse irmão. O que aconteceu? Quem que estava operando ali? Você. Eu acho interessante que eu estou olhando assim muitos olhos, né? Algumas bocas rindo, algumas bocas sérias. Mas deixa eu te falar, a justiça própria
é a pior coisa que existe na vida da igreja. Porque quando tem a justiça própria, irmão, a justiça própria é a única que pode impedir a graça de atuar. Quando tem a justiça própria, o próprio Cristo não pode entrar para fazer as coisas. Por quê? É uma igreja egoísta. É um povo egoísta que só pensa nele. Só age conforme, ele só gosta de quem é parecido com ele. Porque ele está sempre fazendo comparação. Quem está me ouvindo? Vamos lá. Vamos avançar um pouquinho. Eu quero ver se a gente... Meu Deus, é 19h30. Meu Deus do céu. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você já olhou para alguém e fez comparação? Credo, eu não sou assim como esse irmão. Credo, eu não sou assim como essa irmã. Deixa eu te falar uma coisa. O que eles estavam comparando, irmãos? Os galileus. O que os de Jerusalém estavam comparando? Morto com morto. Os mortos da Judéia com os mortos de Jerusalém. Agora deixa eu te perguntar. Tem diferença de morto para morto? Morrer atropelado e morrer afogado, tem diferença? Tem diferença? Não está tudo morto? Mas eles estão fazendo o que, irmão? Você prestou atenção no que eu estou dizendo? Gente que fica fazendo comparação, é porque ele está morto. Você está me ouvindo? Eu sei que é dura a palavra. Mas o que ele está fazendo? Ele está comparando por quê? Porque ele não consegue entender sobre a graça de Deus. As pessoas, quando você vê escute aqui, um estuprador de criança, quando você olha, vê na televisão, o que você fala? Hã? Tá, tudo bem. Mas o quê? Aí você fala assim, deixa quando ele entrar na cadeia. Quem já falou isso? Levanta a mão. Lá você vai ver o que é bom para tosse. Lá tem cabo de vassoura. Fala ou não fala? O que você fez com você? O que você disse com você? Eu não sou igual a isso. Deixa eu falar, você sabe que você não é igual a ele? Que eu não sou igual a ele? Por causa da graça. A graça foi que mudou a minha natureza. Porque se não fosse a graça, eu seria aquele cara. O que mudou em mim? A vida. Agora, se eu tenho graça e eu tenho vida, eu não consigo mais avaliar as pessoas. Porque a base da justiça própria é a comparação. Quem está me ouvindo? Estão entendendo? O pessoal lá do fundo está me vendo? Amém? Então vamos lá. Vem cá. Então a comparação tenta nos colocar em níveis melhores. Sim ou não, irmão? É verdade ou não é? Por que você se compara, irmão? Você se compara para pior? Quando você se compara é para quê? Então quando eu me comparo com alguém, que eu estou me colocando acima de alguém. Então quando eu me comparo acima de alguém, eu estou usando o quê? A graça ou a justiça própria? Quando você vê uma prostituta, o que você fala? O que as mulheres falam? Ô bicha do Satanás, vai queimar no inferno. Mas sabe, irmão, a graça de Deus te alcançou, não deixou você fazer isso. Quando você vê um bêbado na rua, que você fala, vai morrer atropelado. Sabe, irmão, era para ser eu. Mas Jesus olhou e disse, a minha graça vai te alcançar. E eu não vivo desse jeito. Quando você vê um homossexual, quando você vê uma lésbica, você julga, você fala, vai para o inferno. Sabe, irmão, eu não sou esse, e você não é essa, porque a graça te alcançou. Quem está me ouvindo? Quem que pode levantar a mão assim, graças a Deus?
Eu sou essa pessoa porque a graça me fez assim. Eu sou assim por causa da graça. Eu sou assim por causa do favor. Foi o favor que me alcançou. Aleluia! Eu chorei demais escrevendo essa palavra essa tarde. Falei, Senhor, mas que coisa poderosa que o Senhor tem para nós, não é? Então, o que nós gostamos, irmão? O que nós gostamos de fazer o quê? Apontar o pecado das pessoas de forma que nós possamos nos sentir o quê, irmão? Melhores. Eu não sou pecador não sou como a Mari. Eu não sou como a Andréia. E o Edson, meu Deus do céu. Gente cheia de justiça própria, irmão, ninguém presta para ele. Eu acho nem ele mesmo. Porque ele está sempre fazendo o quê? Comparação. O que eles estão fazendo, irmão? Comparação. Vamos lá. Então, quando nós expomos o pecado de alguém, por que nós gostamos de expor o pecado de alguém? Porque nós achamos que nós não cometemos. Quem está me ouvindo? Está entendendo o que eu estou te falando? É verdade ou não é? Nós queremos, muitas vezes, expor. Por quê? Porque nós queremos se sentir o quê, irmão? Melhor do que aquela pessoa. Pensa comigo. Por que nós gostamos de ver os escândalos nas mídias? Por quê? Por que a gente gosta de acompanhar esse negócio? Fuxico Gospel. Já viu o site Fuxico Gospel? Já viu? Tatuquara em Foco. Por que nós gostamos? Você sabe por quê? Porque quando nós vemos isso, nós nos sentimos melhor do que aquelas pessoas. Quem está me ouvindo? É verdade ou não é? Ou não, eu estou falando alguma coisa errada aqui. O que você diz? Eu não sou igual a esse. Ah, meu Deus do céu. O povo está endemoniado. Olha só. Ficamos até revoltados. Por que nós ficamos revoltados, irmãos? Com os escândalos. Porque faz nos sentir melhor do que eles. Mas por que eu estou falando isso? Que você não é melhor do que eles, não é porque você conseguiu, é porque Jesus conseguiu fazer por você. Quem está me ouvindo? Compreende o que eu estou te falando? Dá uma olhada para essa pessoa que está do seu lado, com todo respeito, dá uma olhada para ela assim, dá uma mirada. Fala, o que a graça fez em você, hein? Quem te viu, quem te vê, você é assim hoje por causa da graça, você é assim hoje por causa de Jesus, você é assim hoje porque Ele te alcançou, você é assim hoje porque Ele te acolheu no momento mais difícil da tua vida. Então você não pode julgar alguém. Quem está entendendo o que eu estou te falando? Posso continuar mais um pouco? Vamos lá. Quando tem essas coisas, nós ficamos revoltados. Isso não faz nos sentir melhor do que eles. O que nós pensamos posteriormente? Eu não faço isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é que falou assim, eu nunca vou fazer isso? Quem é que já falou? Levanta a mão. Levanta a mão. Agora levanta a mão quem disse nunca ia fazer isso e fez. Levanta a mão. Você sabe o que você fez? Porque você um dia disse que não ia fazer. Mas se você chegasse diante do Senhor e visse o escândalo, falasse, Senhor, como eles são assim, como eles escandalizam. Senhor, era eu para estar lá, mas a Tua graça me alcançou, aleluia. Era para eu que estar nos holofotes da câmara agora, era para eu que era para estar preso, era para eu que ser isso, para ser aquilo. Mas a graça do Senhor me trouxe, me acolheu, me botou no meio dos irmãos, me botou no meio da célula, me botou junto com o pastor, junto com a minha liderança. Agora eu sou amado, eu sou justificado. Senhor, faça isso com eles também, alcança eles onde eles estão. A mesma graça que me alcançou, alcança eles. A gente fala isso? O que a gente fala? Vai queimar no mármore. É verdade, não é?
Quem está entendendo o que eu estou te falando? Você viu quanta justiça própria a gente pratica? Mas tem muita coisa aqui, irmão, isso aqui é rico demais. Oh Deus, mas nós vamos chegar lá. Vamos lá. Fala para o irmão que está do seu lado, sem a graça, certamente você seria um corrupto. A graça de Deus te prende para você não fazer isso. Sim ou não? Fala para o irmão que está do seu lado, sem a graça de Deus, certamente você seria um ladrão. Você só não é ladrão por causa da graça de Deus. O favor que você não merece. Você já era para estar morto, mas a graça te segurou. Eu me lembro um dia quando um rapaz estava numa festa, jovem, tinha uns 19 anos. Eu não era para estar aqui pregando, não. Eu era para estar morto por muito tempo. Eu saí com um carro e bati no carro do rapaz. E o cara saiu para fora e eu estava tomado de tudo quanto é coisa ruim. E eu nem vi que eu tinha batido no carro do cara. O cara saiu atrás de mim com uma arma. O cara ia me matar. Aí chegou um cara que eu não conheço, não sei quem que era, entrou na frente dele, botou o carro e trancou. Ele demorou para sair. Eu saí sem saber o que tinha acontecido. E a turma tudo doido atrás de mim. Era para estar morto. Mas Deus que vê o futuro tinha uma promessa na minha vida. Me alcançou pela graça. Eu era para ser um tranqueiro, irmão. Sabe o que eu não sou? Por causa da graça. Porque se fosse por mim mesmo, irmão, eu era o pior dos homens na terra. Mas a graça me mudou. Não fique batendo nas tuas costas achando que você é alguma coisa. Sabe o que você é alguma coisa? Por causa da graça. Você só é alguma coisa por causa de Jesus. Caminhando? Amém. Estão entendendo? Então, antes de criticar alguém, lembre-se, não há diferença entre um morto e outro morto. Todos os dois estão mortos. Quem está me ouvindo? Tudo é morto. Não há mais morto do que morto. Tem um mais morto que eu? Morto? Tem. Os mortos que misturavam o sangue estavam mais mortos que os mortos de Jerusalém? Não. Mas o que eles estão fazendo, irmão? Avaliando. Qual que é o problema? Qual que é o problema da justiça própria? Qual que é? Qual que é? Julgar inconscientemente ser superior a alguém. Porque quando você diz eu não sou igual fulano, eu não sou igual Beltrano, você está dizendo o quê? Eu sou melhor do que eu sou melhor do que A, eu sou melhor do que C. E as pessoas às vezes, eu vi o pastor Luiz falando um negócio, numa mensagem dele, eu achei tão lindo, meus olhos encheu de lágrimas, sabe por quê? Ele diz assim, irmãos, lá na Índia, estão matando as freiras católicas, e eu vi ele preocupado com as freiras. Está me ouvindo? Se fosse você diria o quê? Também não serve a Deus, está se adorando imagem. E o pastor preocupado com as freiras. E ele falou assim, que me chamou a atenção, falou assim, irmãos, são mulheres franzinas, fracas, débeis, não tem força, abandonou tudo, botou uma aliança no dedo dizendo que estava casada com Jesus, e foi para o convento e estão lá a vida toda, fraquinha, frágil. Essas mulheres, por que elas estão lá? Elas devem ter visto alguma coisa. Porque ninguém abandona uma vida se não for por amor a Jesus. Eu falei, uau! Isso é de espírito da justiça própria. A gente muitas vezes não consegue abraçar nenhum irmão. Não, esse irmão aí, esse irmão não tem mais jeito não. Esse irmão, vão remover ele. Vou mandar ele. Deixa eu te falar, irmão. Você sabe quando você vai despir da justiça própria? Quando você olhar para alguém
você saber que ele é mais frágil que você, comete coisas terríveis, você vai falar para ele: a graça te alcança. Você consegue despir-se da justiça própria. Vamos avançar um pouquinho, não vai dar tempo, não é? Nós falamos tudo. Então, qual era o problema desses galileus? Eles estavam o quê, irmão? Os galileus estavam, os de Jerusalém estavam 1000 metros acima do nível do Jordão, do mar. Estava 1000 metros. O que eles falavam? Eles eram melhor do que eles. Mas lá Lucas 3:5. Lucas 3:5. Projeto para mim, Lucas 3:5. 1, 2, 3. O que Jesus está dizendo? Presta atenção no versículo. Ok? Quando é que aconteceu isso? A profecia é: todo vale se encherá e se abaixará. Como os judeus estavam na região mais alta, tinha privilégio, achava que era melhor que os outros. Aí Jesus agora vem, irmão, o que ele está dizendo? Quando ele vier, ele vai fazer o que, irmão? Igualar todos os homens no mesmo nível. Você sabe que você é diferente dos outros? Por que você é diferente dos outros? A graça. Posso ver sua mão levantada e dizer assim: amém, Jesus. A graça me fez diferente. Vamos lá. Olha só. Então a única diferença, qual que é a diferença, irmão? O favor. Pare de se comparar com os outros. Você não é considerado justo só porque há outros piores do que você. Por que você é justo? Fala para mim por que você é justo. Por causa de Cristo. O que você fez para ser justo? E por que você fica julgando os outros? Por que nós ficamos julgando os outros? Deixa eu te falar uma coisa. Chega um estuprador na cadeia. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Chega um estuprador na cadeia. O que os outros criminosos lá dentro fazem o quê? O que eles fazem? Quer arrebentar com o cara. Por que eles querem arrebentar com o cara? Sabe por quê? Porque ele acha que o crime dele é menor que o do outro. Mesmo assim, muitas vezes na igreja. Quem está me ouvindo? Eu estou pregando coisas para libertar crente aqui, irmão. Isso é uma chave espiritual poderosa para você. Está me ouvindo? Os bandidos acham que o crime dele é menos que o crime do outro. São dois mortos. Avaliando, outro morto. A sua morte foi dois mortos conversando. Que não conversa. Mas dois mortos dizendo: a sua morte você está mais morto do que eu. Mas os dois estão mortos igual. Vamos lá. Deixa eu te fazer outra pergunta. Oh Deus, eu queria chegar no ponto, mas não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se sentiu desapontado com você mesmo? Quem já se sentiu? Levanta a mão. Deixa eu dar uma olhadinha. Sônia, você nunca se sentiu desapontado com você? Levanta a mão mais alto que você puder, que eu quero ver, quero dar uma olhadinha. Amém. Por que, irmão, você se sentiu desapontado com você mesmo? Por quê? Porque você achou que era melhor. Quem está me ouvindo? É verdade ou não é? Aí você fala assim: como é que eu pude fazer isso? O que é, irmão? Morto, avaliando. Então, se você já sentiu desapontado, quem é que errou e falou assim: não, esse cara sou eu. Sou eu mesmo. Hoje eu falei uma frase lá no cursão, quem estava lá no cursão de manhã cedo, não é? Eu disse assim algo, depois eu falei assim: pá, esse cara sou eu. Você sabe quando você vai desfrutar da graça? Quando você quer desfrutar da graça abundantemente?
Quantos querem? Quantos querem? Só quem quer mesmo. É só quando você fala assim, esse cara sou eu, Jesus. Quando você errar, fala, é eu mesmo. Você não vai ficar mais desapontado com você. Eu não fico mais desapontado comigo. Quando eu erro, quando eu fracasso, quando eu falo coisa errada, quando eu falo coisas que não devia falar, eu falo, é eu mesmo, sou eu mesmo. Mas esse cara é eu mesmo. Não tem outro, eu não fico mais desapontado. Sabe por quê, irmão? Por causa que agora, por conta do que eu sei, do que a graça é que me alcançou. Não é nada do que eu faço, porque na minha carne não tem bem nenhum. Tem um monte de crente achando que na carne dele tem coisa boa. Deixa eu te falar, a tua carne, a minha carne, é como a carne de qualquer cara lá fora. Sim ou não? Natureza. Vamos lá, vamos caminhar. Enquanto essas crianças estão descendo, nós já vamos encerrar também. Então, se isso aconteceu de você ficar decepcionado, não é? Por quê? Você se achava o quê, irmão? Bom. Aí que você falou assim, poxa vida, e agora meu alto padrão moral? O que as pessoas vão dizer de mim? Não é isso? É verdade ou não é? Por que você tem medo de ser você mesmo? Quem está me ouvindo? Quantos crentes vivem escondido, irmão? Não é ele mesmo? Sabe por quê? Porque ele tem medo de decepcionar ele mesmo. Não é os outros. Porque os outros já sabem que você não presta. Sim ou não? Sim ou não? Quem é que já recebeu um nome assim? Você não vale nada, hein? Vem lá, veja bem. Poxa vida. Onde que eu ia? Não vai dar tempo de eu entrar na figueira, porque... Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou inculcado com a figueira. E hoje eu queria... Mas domingo que vem você vai aprender sobre isso. Porque não vai dar tempo, que a hora que... Está acabando meu tempo? Tem 9 minutos. A figueira no meio da vinha. Então vou falar um pouquinho aqui. A figueira no meio da vinha. Ela foi plantada. Ok? A Bíblia diz que o pai é o que, irmão? O agricultor. E Jesus é o que cuida da vinha, né? E as suas uvas apontam para quê? Para uma vida abundante. A vinha é o que? O símbolo da presença de Deus. Você pode pensar, pastor, mas do jeito que o senhor está falando, que a gente é cheio de justiça própria, não está trazendo condenação? Não, está trazendo o que, irmão? Trazendo o que? Libertação. Por quê, irmão? Porque aonde há figueira que aponta para o quê? Para a justiça própria, não há fruto. Quem entendeu o que eu falei? Então, se você é um tipo de crente cheio de justiça própria, não tem fruto. Célula não se multiplica, não dobra culto, não aumenta a entrada, e é uma coisa terrível, porque a graça de Deus não consegue fazer. Deixa eu te falar um negócio aqui. Depois da semana que vem a gente entra na figueira, eu estou encucado com esse negócio. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem muitos crentes que eles oram demais, mas eles oram baseado na justiça própria. Eles jejuam demais, mas fazem tudo na justiça própria. Deixa eu te falar outra coisa aqui que eu vou complementar domingo que vem. É a chave que você precisa entender. Como é que você sabe que você tem justiça própria? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Você sabe se você tem justiça própria? Você sabe? Como é que você sabe? Hã? Como é que você sabe que você tem justiça própria? É quando você faz, olha para cá. Hã? Quando... Tem mais uma coisa, Filisteu. Tem mais uma coisa. É quando você faz pergunta: como isso pode acontecer comigo? Quem já fez essa pergunta? É quando você diz assim: isso não é justo. Quem já fez essa pergunta? Não levanta a mão. Se eu estou perguntando. É quando você diz assim: ah, não. Deixa eu te falar. Vou encerrar. É quando você faz essa pergunta
A graça de Deus, você trabalha, mas nunca passa daquilo. Sabe por quê? Porque a graça de Deus não conseguiu fazer você ter fruto no seu trabalho. A justiça própria. Com a graça de Deus você tem o quê? O fruto. Mas com a justiça própria você tem escassez de fruto. Tem muita gente que é próximo em várias coisas, tem ou não tem? Mas tem uma área da vida que ele não é próximo. Por quê? Porque ali a justiça própria está atuando. Está me ouvindo? Tem gente que tem um monte de coisa que ele se dá bem, mas tem outra coisa que ele não se dá bem. Por que não se dá bem? Por causa da justiça própria. Quem está me ouvindo? Você já fez essa pergunta? Ah, mas isso não é justo. Agora pode levantar a mão. Quem já fez? Quando você, presta atenção que eu vou te falar. Quando você diz assim, não é justo, você tirou a culpa sua e colocou a culpa em Deus. É sério ou não é? Quem está me ouvindo? Fala para o irmão que está do seu lado, justiça própria. Eu não ouvi direito. É esterco. Você sabe o que é esterco na sua vida? Vou falar semana que vem, com profundidade. Estou só jogando uma farinha para você, que nosso horário já acabou. Ok? Você sabe o que é esterco? Sabe o que é esterco? Sabe o que é estrume? O que o vinhateiro, o cara que cuidava da vinha, falou? Deixa mais um ano que nós vamos colocar o quê? Para quê, irmão? Deixa eu te falar. Qual é o problema? Qual é o problema disso? É que muita gente, eles têm o que, irmãos? Muito esterco. São coisas intocáveis. Se você quer, quantos quer prosperar aqui, em todas as áreas? Quando a gente fala assim, todo mundo fica feliz, sim ou não? Você nunca vai prosperar se você não amaldiçoar a justiça própria. Deixa eu te falar uma coisa. O que Jesus amaldiçoou? O que Jesus amaldiçoou na figueira? A justiça própria. Por que ela não dava fruto? Por causa da justiça própria. Só há um meio de você ser abençoado. Só há um meio, eu vou repetir. Só há um meio de você ser liberto, de você ser abençoado, se você jogar de você todo o estrume que está em você. E o estrume que está na vida de muitas pessoas é o esterco. O que é o esterco? A minha faculdade. O que é o esterco? O meu estudo. O que é o esterco? A minha posição. O que é o esterco? Pode ser o trabalho. O que é o esterco? É um monte de coisa. Você não joga fora aquilo de jeito nenhum. Quem está me ouvindo? Está me ouvindo? Porque a semana que vem eu quero falar com profundidade sobre isso. Então, se você não consegue enxergar isso, você nunca vai prosperar. João, por que tem muita gente que está... não avança, cara. Casamento não avança. Os filhos não avançam. Vive nas drogas. Vive no alcoolismo. Monta uma empresa e não vai para frente. Sabe por quê? Justiça própria. Mas hoje eu quero chamar você para convidar a graça, dizer: graça, venha e amaldiçoa toda a justiça própria que está na minha vida. Assim você vai conseguir enxergar o que Deus tem preparado para você. Quem está me ouvindo? Fica de pé. Eu não vou passar do horário, porque esse dia eu tenho passado do horário, e eu não quero passar do horário com você aqui, porque eu acho que é importante a gente ter essa clareza desse momento. Você percebe quantas coisas são justiça própria? Quem está me ouvindo? Os jovens estão me ouvindo? Escuta. Há justiça própria em você? Ainda? Está me ouvindo?
Quantos têm coragem hoje de amaldiçoar a justiça própria? Quantos têm coragem? Quantos têm coragem? Levanta as mãos. Eu sei que tem crente aqui que está pensando assim, nada a ver. Justiça própria. Não há prosperidade sem amaldiçoar a justiça própria. Eu falei para os irmãos que eu ia pregar 4 domingos sobre isso. Todo qual? No segundo, terceiro? Mas eu acho que vai um pouco mais. Porque o que Deus tem falado no meu espírito, irmão, é para continuar. Porque esse vai ser o caminho da expansão dessa igreja, da multiplicação da célula. E vou falar a verdade. Vou falar uma verdade para você. Se você não consegue enxergar a justiça própria na sua vida e amaldiçoar ela, certamente você não vai ter condições de caminhar com a gente. Por quê? Porque vai te dar uma raiva. Você vai ver gente que era pecador, que não merecia, começar a prosperar e avançar, e você ficando para trás. Você vai ver gente que era improvável. Era improvável. Você vai olhar e falar assim: como é que pode? Deus, não pode, isso não é justo. Hoje nós estávamos lá de manhã, no nosso curso. Posso usar aqui a irmã, como é o nome da irmã lá? Esqueci o nome. Mari, né? Mari. Posso falar, Mari? Pode. A irmã Mari tinha um bloqueio, né? Lá, né? Cheio de justiça própria, né? E eu ministrando de manhã no cursão, falando, se enchendo de Deus. Eu nem sabia quanto tempo, não falava mais língua estranha. Quanto tempo, Mari? Muitos anos. Muitos anos é quanto? 5? Mais, bem mais. Por causa de uma justiça própria que entrou nela. E eu nem contei isso para ela. Quando eu estava pregando, estava ministrando de manhã, o Espírito Santo falou para mim assim: vai lá e ora por ela. Eu olhei e vi o que eu fiz, eu fixei meus olhos assim. Falei: meu Deus. E aí eu fui. Falei: irmão, vamos orar por ela. Aí coloquei as mãos e comecei a orar por ela. E eu senti que ela começou a se aquecer, mas ainda continuou com a justiça própria. Num determinado momento o Espírito Santo tomou a minha vida, ali naquele curso. E aquela sala foi cheia da glória, cheia da presença. Alunos contaram para mim depois que chegaram em casa chorando, foram para o almoço chorando. Sabe por quê, irmão? Quando você consegue amaldiçoar a justiça própria, irmão, a presença se manifesta. Tem muitos irmãos aqui dentro, aqui hoje nesse culto, que eles são um canal de Deus, mas por causa da justiça própria, eles têm se paralisado. Eles não conseguem orar por ninguém, eles não conseguem gritar um glória a Deus por causa da justiça própria. Mas hoje eu quero que você se liberte. Se liberta. Você vai ver quanto você vai ser usado por Deus. Você vai ver o quanto você vai ser abençoado por Deus. Deixa eu te falar. Quantas pessoas já recebeu cura aqui nessa igreja? Quantas pessoas já recebeu cura? Levanta a mão. Cura mesmo, cura. Levanta a mão. Jesus quer curar muito mais, mas sabe o que não cura? Por causa da justiça própria. Oh, Espírito Santo. Você sabe quanto tempo Jesus ficou? Você sabe quantos anos foi o ministério de Jesus? Quem sabe? 3 anos. A Bíblia diz, que eu vou falar domingo que vem, que Jesus ficou 3 anos procurando o que, irmão? Fruto. Aonde? Israel. E não encontrou. A maioria que recebeu o milagre foi quem, irmão? Quem era fora de Israel. Sabe por quê? Porque não tinha justiça
próprio. Deixa eu te falar, Sônia. Deixa eu te falar, irmão. Deixa eu te falar, Rose. Deixa eu te falar, Miguel. Deixa eu te falar, músico. Pecado não proíbe você de receber milagre. O que proíbe você de receber milagre é a justiça própria. Quem entende o que eu falo? Você está entendendo? Quantos topa hoje amaldiçoar a justiça própria? Fala assim, hoje eu vou amaldiçoar essa justiça própria. Eu não quero mais você na minha vida em todas as áreas. Toda vez que for você comparar, para você julgar, para você avaliar, você fala, sai de mim, justiça própria. Eu não quero. Irmãos, eu estou pregando isso com convicção do céu. Sabe por quê? Porque daqui pouco tempo eu vou começar a pregar, falar. Daqui pouco tempo você vai ver o que vai acontecer nessa igreja. Eu quero que você feche teus olhos. Feche teus olhos. E eu quero que você faça uma oração de... igual Jesus amaldiçoou a figueira. Eu não quero mais essa justiça própria em mim. Quando eles vão cantar aqui, eu quero que você não vai cantar. Amém? Amém? Feche teus olhos. Se você quiser fazer isso. Se você quiser continuar com a justiça própria, não tem problema nenhum. O problema é seu. Pai Celeste, ora, diga para Jesus, eu não quero mais a justiça própria. Eu quero a justiça de Cristo. Eu quero caminhar na justiça de Cristo. Eu quero que você ora. Depois nós cantamos. Se você quer ser próspero, abençoado, você vai ver como é que vai mudar a tua vida a partir de hoje. Tudo é dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, que é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra Olha pra cá. Tem alguma pessoa que não é evangélico aqui, que quer aceitar Jesus, não é crente? Fala, hoje eu quero ir embora com Jesus pra minha casa. Tem alguém? Se tiver, sai do teu lugar agora. Vem aqui à frente que eu vou orar com você. Todos são evangélicos? Temos alguém? Não temos? Deixa eu perguntar mais uma vez. Tem alguém? Você quer Jesus? Você decide a tua vida por Jesus? Faz tempo que eu não faço um convite, né? Se tiver alguém que queira vir de livre e espontânea vontade, fala assim, eu quero. Tem mais alguém? Sai do seu lugar. Mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo
posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem mais ninguém? Tem mais alguém? Deixa eu te falar uma coisa. Não dê ouvido para a justiça própria. Não dê ouvido para ela. Amém. Quanta vez você quis sair da igreja por causa da justiça própria? Quanta vez você quis sair da célula por causa da justiça própria? Quanta vez você quis fazer coisas que não era para você ter feito por causa da justiça própria? Não dê ouvido para ela. Amém? Levanta as suas mãos. Pai Celestial, nesta noite, noite de glória, noite de salvação, aleluia, aleluia, aonde nós recebemos chave espiritual, vida, Senhor, dissipa do nosso meio, dissipa da minha vida a justiça própria, dissipa da minha casa, da minha família, dos meus, desta igreja amada, maravilhosa. Eu quero crentes com a justiça de Cristo andando nessas ruas. Eu quero crente revestido com a justiça de Cristo, entrando nesse prédio, entrando nas casas, entrando no encontro. Eu quero gente transformada, andando na justiça de Cristo, para a manifestação do reino de Deus. Pai, por essas pessoas que vieram aqui à frente, entregaram suas vidas para o Senhor, eu quero que o Senhor perdoe os seus pecados agora. Senhor, escreve o seu nome no livro da vida, que eles possam, Senhor, ter acesso, assim como nós temos hoje, a morada celestial, e entrar, Senhor, na cidade santa pelas portas e participar da árvore da vida, porque eles estão sendo lavados agora pelo sangue do Cordeiro. Pai, os abençoa, Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim, ele permanecerá. Aleluia! Posso ouvir o aleluia? Fala para o irmão que está do seu lado: você deve estar cheio da justiça de Cristo. Fala para ele que está do seu lado, fala aí. Fala isso aí. Irmãos,
Hoje nós vamos celebrar o Senhor. Por que nós vamos celebrar com um louvor aqui? Pedir para o William. Porque hoje nós tivemos nosso culto 306 vidas. Te louvo nos vales e nos altos montes. Te louvo na angústia, em tempos de paz. Te louvo cercado dos meus inimigos. Porque quando louvo, sei que estás comigo. Enquanto eu viver, vai sempre te adorar. Te adorarei, Senhor, com meu louvor. Se estou abatido ou desanimado, te adoro, pois sei que estás ao meu lado. Porque o meu louvor é mais do que um som. Enquanto louvamos, muralhas cairão. Enquanto eu viver, sempre te adorarei. Com meu louvor te adorarei, Senhor, com meu louvor. Não vou me calar, meu Deus vivo está. Não posso deixar de cantar. Te adorarei, Senhor, com meu louvor. As palmas. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Adore ao que reina, adore ao Senhor. Adore ao que vive e ressuscitou. Te adoro, és bom e nunca falhou. Te adoro, ninguém. Solta a voz, diga. Adore ao que reina, adore ao Senhor. Adore ao que vive e ressuscitou. Te adoro, és bom e nunca falhou. Te adoro, ninguém. Sempre te adorarei. Com meu louvor te adorarei, Senhor. Vai, te adorarei, Senhor. Te adorarei. Deus abençoe, irmãos, uma ótima semana. Não esqueçam da cantina para abençoar o encontro, amém?